Que o voto da pessoa é muito importante, que nessa época eu tenho que falar, existe muita coisa que dizem de compra de voto e troca, não sei o quê. E a gente que é bem consciente, a gente tem que passar para as pessoas, o voto teu vai durar 4 anos. Aquilo que você possa ganhar, de repente, numa eleição agora, ou uma promessa muito grande, que você sabe que não vai se cumprir, né? Porque quando a promessa é demais, o santo desconfia. E também, se essa compra de voto, eu tenho que dizer que estraga a nossa população, estraga o futuro dos nossos filhos, estraga o futuro de um Brasil, de uma sociedade, onde muitas pessoas passam fome, e isso agora, ele acaba com o sonho de qualquer ser humano, inclusive com o meu, que sou política também. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conhecer um pouquinho das histórias. Fala Mais que é um oferecimento da Cicobi Valqueirade Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Essas marcas estão com a gente. E hoje, para a gente dar sequência, ao Fala Mais especial das eleições... Muito bem, hoje a gente continua aqui ouvindo os candidatos da região, de alguns municípios da região. A gente sempre fala aqui no começo que o objetivo principal desse espaço é que os candidatos apresentem as suas propostas, respondam questões que favoreçam a população na hora da escolha do voto. Esta entrevista está sendo gravada no dia 10 de setembro, vai ao ar no dia 18 de setembro e, embora gravada, a entrevista não tem edição de falas e o tempo é de 40 minutos para cada candidato. Conosco hoje, Maritânia Sandi, candidata a prefeita de Faxinal dos Guedes pelo PSB, coligação Transformando Votos em Mudança, formada por PSB, Avante e a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV. Ela é natural de Faxinal dos Guedes, tem 51 anos e é professora. Candidata, seja bem-vinda. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu começo perguntando para a senhora, por que a senhora quer ser prefeita de Faxinal dos Guedes? Então, bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes também. Desde já nós agradecemos, eu e o meu grupo, Nosso grupo lá agradece pela oportunidade de vocês darem a todos os candidatos com toda essa igualdade. Isso é muito importante e é um diferencial nos meios de comunicação nos dias atuais. Por que nosso grupo pensou da nossa candidatura para ser prefeita? Um pouco que a gente tem de conhecimento, um pouco como eu já fui vice-prefeita, fui vereadora também na cidade, e eu trago os anseios da população. Como eu disse, a nossa coligação tem um diferencial na cidade, porque a gente não pensa numa coisa muito diferente do que as pessoas e o povo pensam. Os nossos anseios são os anseios da população. E por isso a gente sente de perto o que todas as pessoas, o que a população passa. Esse é o nosso diferencial para fazer uma administração diferenciada. Uhum. Maritânia, a gente começa sempre aqui abrindo espaço para que o candidato faça uma autoapresentação, Então, tanto a questão política, a gente gostaria de ouvir da sua voz, mas também que você se apresente. Quem é a Maritânia, a Maritânia profissional, a Maritânia que entrou na vida pública, Faça uma contextualização para as pessoas que estão lhe assistindo. Eu sou a Maritânia, que todo mundo conhece. Eu sou professora, orientadora, há 32 anos na cidade. Nossa cidade, ela é pequena, então a gente conhece, todo mundo se conhece, E se você lá pedir da professora Maritânia, eu penso que todos vão dizer o quê? É a minha professora, que a gente é uma coisa que a gente traz de família, tratar todas as pessoas de igual para igual, de igual para igual. Nunca você olhar de cima para baixo para ninguém, nem de baixo para cima também. Isso é o que eu aprendi com a minha família, que é simples e humilde, que eu ensino para o meu filho, Eu tenho um filho que foi bem difícil para nós ter ele. Ele tem 12 anos, é o Bernardo, e ele é companheiro para tudo, ele entende já de política também, e eu falo para ele que ele tem que ser sempre dono do nariz dele, com respeito a todas as pessoas. E é isso que eu tenho tentado trazer de legado para as pessoas e para a nossa cidade, que o importante é o que a pessoa é, o que ela tem, e aquela frase que a gente diz, trata as pessoas como se fosse você no lugar. Isso eu penso que se todas as pessoas que estão numa administração também pudessem fazer, no momento que você está administrando, se põe no lugar das outras pessoas que estão precisando
daquele serviço, seja o básico, seja um pouco mais avançado, como que você gostaria que fosse atendido e o que fizesse pelo teu problema. Então, você faz assim para as pessoas também, porque um dia um vai ser administrador e um dia vai ser outro também. Candidata, a senhora foi vereadora por um mandato, foi vice-prefeita por outro mandato em 2016, nas eleições de 2016, inclusive a senhora compunha a chapa com o candidato que foi reeleito depois, né, o atual prefeito de Faxinal dos Guedes, o Betti. E eu queria só que a senhora pudesse contextualizar e retomar um pouquinho essa parte histórica para o eleitor poder entender, porque em 2019 houve um pedido de desfiliação da senhora do então PMDB na época, né? E, inclusive, teve ali uns contratempos da senhora com o atual prefeito, a administração na época, né? E depois ele foi à reeleição, foi reeleito, enfim. Mas a senhora não concorreu a nenhum cargo, né? A senhora não disputou de forma prática um cargo eletivo, né? Então, eu queria que a senhora contextualizasse o que aconteceu. Pode ser de forma rápida, para a gente não tomar muito tempo aqui. O que aconteceu na época? Então, na época eu fui 4 anos vereadora, e esse meu companheiro, no caso, que agora seria o prefeito, ele também era vereador na época. Aí aconteceu uma junção um pouco diferente na nossa cidade de partidos, assim, né? Uniu meio que direita com esquerda, umas coisas assim meia... E aí nós fomos meio que chapa pura, né? Nós dois que nós éramos vereadores, e aí nós tínhamos proposta meio que parecida como que a gente tem agora, fazer pro povo, melhor, pro povo mesmo. Não para sempre aquele grupo que está sempre sendo privilegiado em todos os mandatos. Entra prefeito, sai prefeito, é o mesmo grupo privilegiado. E aí nós tínhamos essa ideia. Nós fomos e a gente teve êxito porque o povo queria uma mudança e queria que essas ideias fossem colocadas em prática. Aí depois que nós chegamos lá, muita coisa boa aconteceu. Como tem coisas boas até nesse mandato agora que ele foi reeleito. Como muitas coisas também deixaram a desejar. E esse nosso anseio de fazer uma diferença e pro povo de verdade, que o povo mesmo tenha mais vez e mais voz, aí começou a não fechar muito umas ideias, e quando a gente vai fazer uma campanha, eu digo, vai o prefeito e o vice-prefeito. Nas localidades que vai conversar com as pessoas e pedir o voto. Muitas pessoas, como eu digo agora, votam na Maritânia, mas muitas pessoas votam no Eliseu, que é o meu vice agora. Então, como ele tem respeito comigo, eu tenho que ter respeito também aos 4 anos, se não for eleito. E aí, lá em certa altura, esse mesmo respeito, porque muita gente votou no Betti e muita gente votou na Maritânia, nessa eleição. E aí eu penso que a gente tinha, não que um manda mais que o outro, não é isso. É só uma troca de ideia, uma opinião diferente, coisa que não estava mais ocorrendo. Então, eu saí do partido. A única coisa que eu pedi foi a desfiliação e falei para o grupo que na próxima eleição eu não iria mais apoiar o grupo. Simples assim. Como todos os candidatos que têm alguma coisa e não estão satisfeitos, eles saem do partido, não? Todos saem e vão para outro partido, migram, e eu nem fui para outro partido. Eu só saí que não iria mais apoiar o grupo, como eu não apoiei nenhum outro na outra eleição. E aí deu alguns contracasos, algumas situações assim que às vezes fogem da nossa mão, porque infelizmente também meios de comunicação, profissionais, às vezes também, eles usam do momento para, como é que a gente diz? Para expandir o negócio, sei, alguma coisa parecida, e que daí não dá certo. Mas, devagarinho, a população entendeu e tudo que aconteceu nesses 4 anos também. A senhora continuou trabalhando, continuou exercendo o cargo de vice-prefeita na época, Na época, né? sim. Porque, como eu disse, eu pedi a desfiliação, só isso. Mas aí, por vários motivos, né? Você sabe que na política, infelizmente, tem muita coisa suja também. Pelo poder, se dito poder, que o poder é para ajudar as pessoas. O poder, se não é para fazer o bem, ele não é poder, né? Então, essa coisa assim, e aí aconteceu muitas coisas. Como foi bem explicado já na nossa cidade, as pessoas já estão cientes também. Uhum. Candidata, aí passou-se um tempo, teve uma eleição nesse meio do caminho, né? E agora a senhora é candidata a prefeita. O que aconteceu nesses anos anteriores? Quais foram as movimentações de partidos para que a senhora colocasse o seu nome à disposição agora? E também eu gostaria que a senhora falasse sobre essa coligação formada pelos partidos que integram a sua coligação. Como é que foi a conversa? Como é que foi a definição dessa coligação?
Então, como eu disse, primeiramente, como se diz, eu achava que eu e mais um grupo também, que não era época de nós ir para uma eleição, porque como eu só tinha me desfiliado e eu disse que eu não iria apoiar, foi o que eu fiz. A minha palavra vale mais do que qualquer coisa assinada, sabe? E isso eu tenho na minha cabeça, que eu só tenho a minha palavra e a minha honra. Então eu disse que eu ia me desfiliar e não ia apoiar o grupo político e também nem outro, foi o que eu fiz. E aí a política seguiu, né? Porque a gente não manda não é mais importante do que nenhuma outra pessoa e nem outro candidato na cidade. Então eu disse, as pessoas também, todas têm vez. E aí nós logo depois que passou a eleição, a gente foi se organizando para tentar formar um partido, buscar os mais próximos. Os mais próximos, eu digo, são aqueles que têm os ideais mais voltados para o povo. E foi assim que surgiu o nosso partido na cidade, o PSB. A gente foi atrás com um grupo pequeno, mas um grupo que tem os mesmos ideais. E aí depois as nossas conversas também sempre foram com o PT, que ele tem um partido que também que eu penso assim ser mais que mais chega próximo dos nossos ideais, e também agora o Avante, que veio também por último para compor. É mais pelos ideais mesmo. Eu sempre digo, tem todos os partidos, eu tenho que falar isso, todos os partidos têm gente maravilhosamente com um coração bom que pensa para o povo e coisas justas. Todos. O meu também e os outros todos também. Mas também todos têm aqueles que pensam no próprio umbigo para ter o poder, para fazer o bem para um certo grupo e depois o povo esquece. Tem, de repente, no meu partido? Pode ter também, como tem nos outros também. Então, a gente tenta fazer o mais próximo assim, do povo e depois tentar pôr em prática mesmo. Uhum. Entrando já no seu plano de governo agora, candidata, eu gostaria que a senhora falasse quais são as suas prioridades. Por exemplo, se a senhora for eleita a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quais serão as suas primeiras ações? Então, a gente fala que pastas públicas, né? Ou então as políticas públicas, elas são para as pessoas que, na verdade, são para todos, mas é para as que mais precisam. E aí, no momento, a gente pensa que a saúde é a principal, que a gente precisa buscar. E eu digo que na região seria meio que necessário. Na nossa cidade não é diferente. Com mais especialistas nas áreas, com mais pessoas voltadas para trabalhar a saúde de todos e também para as pessoas que estão atendendo também, porque eles têm um desgaste bem grande depois dessa pandemia, ficou todo mundo... A saúde foi um espaço assim onde que deixou sequelas para todos, né? Inclusive para quem também trabalha. Uhum. Em relação, a senhora falou da saúde, né? Que é a prioridade. De forma prática, que ações, inclusive está no seu plano de governo, que é ampliar o atendimento à saúde, um dos tópicos, né? De forma prática, como que a senhora pretende fazer isso? Como a gente disse, claro que a gente sabe que primeira coisa você também vai ter que ver os orçamentos, né? Como que está a folha de pagamento, como que está a folha dos contratos com as empresas, de tudo isso, a gente sabe. Mas a gente sabe também que uma pediatra a mais, que é de suma importância, eu tenho filho, e eu e os meus colegas do nosso grupo, todos usam o SUS, os postos de saúde. E a gente sabe o que está precisando. Então, uma pediatra seria urgente, um ginecologista, um médico a mais. Para quê? Para ampliar essa oferta. Se você tem esses profissionais que são tão simples, né? Que não é uma coisa que a prefeitura não possa fazer. Todos vão ter acesso. Esse negócio da fila ter que ir 4h30, como uma mãe falou ontem, 5h30, o filho com febre, e daí não conseguiu a vaga, teve que ir para o hospital, mas daí o hospital também diz, agora é a hora ainda de estar no posto, né? E não de vir para o hospital. Primeiro, contratação de pediatra, ginecologista, um médico a mais, para começar no início desafogar e todo mundo ter um atendimento. E também a gente pensa uma grande parceria com o hospital, continuar os recursos e trazer atendimento lá, como tem aqui em Ponte Serrada, que não é um município muito maior, dá oportunidade para as pessoas serem atendidas lá na cidade mesmo. Eles fazem vem todo mundo para Ponte Serrada, uns vão para Pato Branco, uns vão... tentar trazer o máximo que puder de especialistas na cidade. Aí vai otimizar o transporte também. De repente, você consegue trazer mais profissionais mais vezes durante o mês. Uhum. Bom, a gente vai passar por as principais pastas, né, dentro de uma administração pública aqui para você fazer seus comentários. E uma das situações que o poder público tem que estar sempre muito ativo é justamente no fomento à arrecadação. E a arrecadação através da indústria, através do comércio, através da agricultura.
nesse sentido, do desenvolvimento econômico dentro do município de Faxinal dos Guedes, quais são as propostas do seu plano de governo? Uma das coisas que a gente pensa é, primeiro, você incentivar aqueles que têm o comércio local já. Não importa o tamanho que ele tenha. Se ele tem um emprego, ele tem 10, ele vai trazer, né, o retorno para o município. E também você dá abertura para outras. Pode ser um comércio pequeno, uma indústria pequena ou de grande porte. Aquilo que, por exemplo, não faz muito, veio uma empresa grande para Vargião, né? Ir atrás e buscar e também dar espaço para essas empresas no nosso município também. Que a gente sabe que tem como fazer, tem as formas legais, né? Que a gente não vai explicar aqui, eu como fui vice, a gente sabe de algumas coisas que pode pôr em prática para chamar também. E tem também uma forma que você pode tentar deixar as licitações que são feitas, às vezes, é um exemplo, pequenas empresas que vêm para fazer uma pintura numa escola ou para arrumar uma calçada, vem uma empresa de fora fazer licitação porque o pessoal de dentro da cidade, eles não conseguem participar. Então, você dá um jeito de capacitar eles para que eles participem das licitações. Muitas das licitações que trazem até os funcionários de fora, você vai dar chance para quem está na cidade. Isso a gente está falando no nosso plano, que tem no plano de governo, para a gente capacitar, dar abertura, dar oportunidade deles se instrumentalizar para eles participarem das licitações. Assim vai ter muito mais empregos, muito dinheiro mais vai girar na nossa cidade. É uma das formas. Você também falou da indústria, né? Também da agricultura. Tem o selo de inspeção municipal. Se eu não me engano, ele até foi para votação, mas ele não está em prática. E se ainda não tem a lei, que de repente nós vamos implantar o selo de inspeção municipal, que é você dar acesso a todos os pequenos agricultores que eles possam comercializar o seu produto. Porque poucos agricultores eles conseguem fornecer alimento para merenda escolar, e também numa feira que tenha, são poucos os produtos que eles podem vender, porque eles dependem desse selo. E para eles, nem todos têm o investimento, se a gente sabe que é difícil. Então, com esse selo, eles vão poder participar das licitações, que de repente vão dar meios para eles aprenderem como participar, mas o selo também seria importante. E aí tem a feira da agricultura familiar. Daí é um jeito de expandir a feira, dar oportunidade para todos, que é uma coisa que é muito boa, que deu certo, tem que dar uma ampliada. E também a gente pensa de dar um vale feira para os funcionários municipais, os funcionários, né, públicos municipais, onde esse vale feira seja gasto na feira. É uma forma de você valorizar o funcionário, né, porque a gente tem um vale alimentação, que eu também sou funcionária pública, mas aí você tem um vale extra para você gastar na feira. Vai movimentar a feira. Se você contar com os funcionários, a gente fez a conta que aqui não, o que você vai dar para esse funcionário, ele vai na feira, vai movimentar, vai expandir, eles vão se sentir, vai ter mais, né, lucro, vai ter mais volta para eles. Eles vão produzir e assim com o selo, tudo vai ser uma forma de buscar sempre mais. E a gente foca também no pequeno agricultor, porque eles às vezes não têm condições de ir atrás desse selo. Então, uma das coisas principal é focar no pequeno agricultor. Uhum. Ainda falando nesse sentido, o comércio em Faxinal dos Guedes, a exemplo de algumas outras cidades também, eles são atraídos por cidades maiores, né? O público em si vai para Xanxerê, para Chapecó. Tem alguma estratégia para valorização do comércio, não necessariamente focado na questão de funcionalismo público, mas do consumidor como um todo? Isso você falou, todas as cidades pequenas acabam indo fazer suas compras maiores e buscando Xanxerê, Chapecó, né, nesses grandes centros. Mas já é uma prova que em Faxinal também já tem, como foi tipo mercado, um exemplo, né? Era um mercado, então um mercado que a gente dizia 2, agora já tem outros que foram investir. Querendo ou não, essa competição é uma competição, né, de preço, de oferta, acaba atraindo as pessoas para a nossa cidade mesmo. E isso, algumas lojas também já estão aderindo, o comércio local, eles já estão aderindo a isso, a fazer e tem a fazer aquelas feiras que a gente tem, feira municipal, que dá para você atrair para o nosso comércio, no geral, ficar sendo conhecido também. E mostrar tudo que eles têm de bom e as ofertas que também tem. Então, uma feira dá um incentivo, né, também, como você diz, não só para o funcionalismo público. Esse seria para a feira
da agricultura, né? Isso, mas daí para os outros, para toda a população, você chama eles para... Faz uma feira, faz uma feira, a gente diz, para todo mundo conhecer o comércio que tem, porque a gente nem sabe, às vezes, é cidade pequena. Mas eu não sabia que tinha aquela loja aqui. Né? A feira que a senhora diz é uma exposição do comércio, da indústria, com shows, com atrações, com lazer, seria nessa intenção, mas tipo uma feira, isso daí, que onde você... Agora, esse tipo de apresentação, eu não saberia quanto te dizer de verdade, vou ser bem sincera, porque às vezes você tem que investir naquilo que vai trazer retorno para a cidade, né? Você às vezes tirar um dinheiro da cidade também investir num show, uma coisa que às vezes não vai trazer o retorno para a cidade, daí é uma coisa a se pensar, que às vezes uma coisa um pouco menor, eu digo em questão de show, né? De você gastar um dinheiro com alguma coisa, mas aquilo que vai trazer retorno é muito importante fazer uma feira dessa, muito importante. A senhora falou da qualificação profissional, quando deu o exemplo da licitação ali, né, dos profissionais que têm empresa no próprio município, e já fazendo o gancho nesse sentido para a educação, né, que também é compromisso do município, é obrigação do município, né, a educação básica, né, mas a partir do momento que o jovem se forma no ensino médio, ele tem a necessidade de buscar um curso profissionalizante, eventualmente cursar um curso superior. E, nesse sentido, muitas vezes o jovem precisa sair do município. Quais são as estratégias para que os jovens continuem sendo atendidos em Faxinal dos Guedes, ou, de repente, atrair cursos profissionalizantes técnicos para o município, ou auxiliar os jovens também que precisam buscar conhecimento fora? Isso, então, sempre foi meio que uma dificuldade, né? Porque quando os jovens vão para fora, aqueles que você tem um poder aquisitivo um pouco maior, eles vão. Você precisa de transporte, a família banca, essas coisas. Mas tem muitos que não têm essas condições, então tem que pensar para todos, né? Tem muitos casos que a gente pensa desse auxílio transporte para ir para algum curso que escolhe. Mas a nossa ideia principal tem no nosso plano de governo, que está sendo impresso, então nessa semana sai, tem as possibilidades da gente trazer parcerias para serem ofertadas no município, inclusive no próprio distrito, que é Barra Grande, que é um pouco mais difícil ainda eles saírem do seu distrito, vir até no Faxinal e depois seguir para frente. Nós temos as ideias de trazer cursos. Vamos dar um exemplo. Senai e outras empresas que queiram, né? A gente buscar meios, até com o governo também, com uma parceria com o governo federal, que possa trazer, a exemplo de uma faculdade que também tem aqui, né? A gente também gostaria de buscar para levar para Faxinal também. É uma universidade federal que tem aqui, né? Que faz, eu acho que uns 4, 5 anos que ela se instalou aqui. Não lembro bem, mas a data que foi, até um pouquinho mais de 5 anos, eu acho. Nós trazer esse tipo de educação, né, na educação, cursos e também uma faculdade onde que as pessoas possam ficar no município. Isso a gente tem no nosso plano e nós vamos atrás. Sabe que parceria, se você correr atrás, você consegue. Maritânia, o setor da agricultura, a senhora falou brevemente já que o objetivo é criar feiras, né, estimular o desenvolvimento da agricultura familiar, principalmente, né? Mas um dos entraves da agricultura é a infraestrutura, né? Que é a pavimentação, não necessariamente a pavimentação, mas a organização, a manutenção das estradas rurais, né? Que, a exemplo de muitos municípios aqui da região, principalmente do oeste catarinense, são ricos em estradas rurais, né? Faxinal dos Guedes também segue a mesma linha. Quais são as estratégias para que seja possível a manutenção das estradas com vista que muitas vezes acontecem intempéries que acabam prejudicando e fugindo do cronograma, do planejado, enfim, de que forma o município pode contornar essa situação? Essa questão das estradas, ela é importante, porque o agricultor, ele não precisa de muita coisa na sua localidade. Uma estrada e quando ele precisa da saúde. A gente falou a vida inteira isso, né? E é o que é verdade. E para as estradas, a gente pensa a patrulha agrícola, né? E também as estradas que chegue esse programa até aos agricultores e todos os agricultores, que eles possam fazer a manutenção na sua propriedade também. Porque uma estrada, e precisa onde chega o caminhão do leite, onde chega o caminhão que vai carregar galinha, porco, sabe? Tudo que eles estão produzindo para ecoar, né? Eles têm que ter um acesso bom.
E na nossa proposta tipo que tenha maquinário o município tem. Então, fazer 2 equipes, uma equipe um pouco maior, onde que vai fazendo, segue num caminho e vai fazendo, deixando uma estrada boa. Porque, que nem você falou agora, seria bom uma pavimentação diferente, né? Que fosse um asfalto, mas não adianta você prometer que o município todo, você não vai conseguir asfaltar, não é verdade? Tem estradas estaduais que faz anos que tem, que liga um município e outro, que não seria tanto, e é tão difícil de conseguir. Então, essa é um sonho, com o tempo vai vir, de repente, para todos, mas indo atrás, de repente, você vai conseguir um ano, depois, né, no outro mandato, mais uma porcentagem das estradas, mas até lá nossa ideia é assim, um grupo maior que vai fazendo, vai deixando as estradas boas para todos terem acesso, todos, a gente diz, não é um agricultor tem um pouco mais de direito e outro tem menos, não, todos vão ter o mesmo direito, indiferente, não é porque é de um partido que a máquina vai mais e de outro partido a máquina não vai. Um gestor tem que pensar em todos. Nós vamos ser dessa maneira. Todos vão ter o mesmo direito. E também um grupo menor. Então, como se fosse 2 grupos. E um grupo com umas máquinas um pouco menor para... Como que eu posso dizer? Um tapa-buraco. Como vocês entendem? Um tapa-buraco que a gente diz. Para não tirar da onde está fazendo um serviço bom, dar um gasto enorme, tirar lá de tal lugar e levar para outro lugar. Então, aquele grupo menor vai fazendo tapa-buraco e quando sobra, vai ajudar. Né? Que sempre vai acontecer esse tapa-buraco, né? Uma chuva ou caiu um barranco, alguma coisa parecida. E como você também falou, tem épocas que a chuva, alguma coisa do tempo, acaba afetando muito. Então, aí você tem que tomar algumas... Aí existem aquelas formas de você fazer coisas diferentes. De repente, tem empresas de fora, alguma coisa, né? Que tem a forma de você trazer para resolver o problema na hora também. E que a gente tem aquela porteira aberta também, os projetos, que tudo que é bom dá para ampliar. Nenhum governo precisa jogar fora tudo que outro fez de bom. Tem que dar aplausos porque todos fizeram alguma coisa boa, né? Então, aquilo que está acontecendo de bom é ampliar. Como diz a porteira aberta, a gente tratar... Eu sempre dou exemplo, né? Às vezes a estrada está ótima, a geral, mas a entrada do produtor não está boa, o caminhão de leite não consegue chegar. E também aquele pedacinho que a dona lá... que a pessoa que está lá e vai tirar o leite não tem acesso à estrebaria. Então, aquele pedacinho também é importante, né? É dali que vai ser o sustento, é dali que eles precisam para depois movimentar a cidade. Então, essas coisas pequenas nós vamos tomar muito cuidado também para que aconteça de forma igualitária. Uhum. Também tem um programa que se chama GPS Rural, né, que a gente quer pôr em prática, que aí todo mundo vai ter saber o que acontece na localidade em tempo meio que real, se acontecer alguma coisa também, o corpo de bombeiro, essas coisas consigam chegar. Certo. Bom, a gente vai transitando pelas diferentes pastas, né, dentro da administração. Uma interessante para ser abordada aqui é justamente a parte social, né? As pessoas de mais vulnerabilidade dentro do município, todo município existem essas faixas de pessoas. Gostaria de entender da sua proposta num eventual mandato, quais são as ações para pôr em prática para essas pessoas, inclusive para tirá-las, né, dessa faixa de vulnerabilidade. Então, uma das grandes, como você falou, todo município tem, no nosso não é diferente. E a gente, cada vez que você vai fazer essas visitas, a gente vê que tem mais gente precisando ainda. Eu penso que tem que humanizar bastante o atendimento a essas pessoas primeiro. E aí você não adianta, eu sempre penso assim, não é você ir lá só levar uma cesta básica ou você arrumar uma outra coisa que ele está precisando. Você tem que dar meios para ele sair, seja com um curso, seja com um tratamento, às vezes, que ele está precisando. Essa pessoa caiu tanto, aconteceu alguma coisa que a pessoa precisa também de um tratamento, eu vou dizer psicológico, mas não seria só isso, sabe? Para o ser humano voltar a produzir. Mas nesse momento você precisa ajudar ela também com uma cesta básica, se for o caso, entende? Mas não dá isso para sempre, para ela não acostumar. Ela tem que criar meios para ela sair, seja um tratamento, seja... nós vamos ter também, a gente pensa um balcão de empregos, que a gente diz, né? Tem uma pessoa responsável para fazer um vínculo assim entre empregado e empregador, onde que a pessoa, tu está precisando de emprego? Vamos ver lá o que você se encaixa, né? Tal pessoa traz aqui uma listinha, o que tem de emprego oferecido hoje, por exemplo? Qual desse você se encaixa? Dá meios para a pessoa chegar, porque às vezes a pessoa sozinha não tem, ela nem sabe onde procurar, porque ela não tem um celular para abrir lá onde é que tem ofertas de emprego. Então, dá acesso, é simples, mas para algumas pessoas é muito difícil. Elas não conseguem achar o número de telefone, elas não conseguem saber de onde que... Assim, então... E também a gente, nessa questão, tem muito problema da habitação.
E da habitação eu falei em outros momentos e vou falar de novo. Se fosse todos isso eu tenho que falar porque é uma coisa muito... Eu acho feio. Todos os políticos que vão nessa época, eles prometem terreno. Alguém pede, olha, eu tô pagando aluguel, ou então meu filho está sem casa. Não, se eu chegar lá, eu vou te dar um terreno, vou te dar uma casa. Aí, se 500 pessoas pedem, 500 pessoas, eles têm a promessa. É impossível depois um gestor dar 500, no município que nem o nosso, você dá casa para 500 pessoas. Então, a gente tem que ser o mais justo possível. Quer dizer, claro que a gente sabe que tem alguns terrenos que, depois de um bom estudo, você não escolhe as pessoas, você vê da necessidade mesmo, coisa que é difícil de acontecer. Mas você tem meios de buscar aqueles projetos habitacionais, que tem muitos no nosso, né? Muitos na esfera federal que você pode trazer e ofertar. De acordo com a condição da pessoa, esse se encaixa na minha, esse se encaixa no meu valor, esse se encaixa no meu. E aí você vai oferecendo, vai dando acessibilidade, porque eles não têm, às vezes, formas de chegar. E você vai assegurando que ele tenha uma condição. Não precisa ser você dar uma casa, mas você pode dar os meios para que ele possa, em vez de pagar um aluguel de R$800, ele vai pagar a prestação da sua casa de 500, de 600. Isso você já está dando meios para a pessoa ter sua habitação. Não precisa você prometer, porque senão em Faxinal não teria mais ninguém pagando aluguel. Uhum. Dentro dessa parte da habitação, está no seu plano de governo também a criação de um programa para reformas de casas, moradias, imóveis na área urbana e no rural também. Seria um programa municipal? Seria a busca de recursos de outras esferas? Então, do municipal, agora, no momento, se sabe que todo município deixa um pouco de dívida dentro do normal, né? Todos podem deixar, tem a porcentagem que pode. E o nosso também está bem, como é que a gente diz? Está bem comprometido, né? Mas sempre vai ter algumas coisas que você ainda pode, porque não pode... Você tem que deixar sempre uma verba lá que você pode usar. Mas a nossa intenção é buscar mesmo verba federal. Né? E agora eu tenho que dizer também, o nosso governo, como a gente é PSB e tem o PT juntamente no nosso grupo, o governo federal é PT justamente e PSB. Então agora a gente teria muito mais meios de chegar lá e conseguir essas verbas para rápido fazer esse programa de reforma. Às vezes não é grande coisa, é uma parede, às vezes é um banheiro que a pessoa não tem, que ela queira... Não seria coisas assim, sabe? Mas uma verba nós conseguiria e daria para fazer isso sim. Como já foi feito há muitos anos, isso dá para a gente fazer. Uhum. Acho que outro assunto que é interessante de ser tratado aqui é a respeito da cultura do lazer, lazer que engloba, querendo ou não, a parte esportiva. Uhum. Existe no seu plano de governo ações para o fomento dessas áreas? Com certeza, porque a saúde, você tratando a saúde... É claro que é o bem maior da pessoa, mas você tratando do esporte e do lazer também é saúde. O lazer é simples assim dizer o que ele faria. Quando uma pessoa vai para um lazer, geralmente ela pode até dar uma motivada se ela está doente e esquecer um pouquinho, mas é coisa simples, né? E o esporte, você praticando, vai trazer saúde para você. Porque tem, né, uma pesquisa que diz que cada real investido no esporte são 3 reais economizados na saúde. Isso tem uma pesquisa lá que eu tenho anotado há um tempo atrás e eu sempre li, é verdade. Cada um que pratica esporte, né? Então, dentro do nosso lazer, criar ecoparques, você tentar trazer um cinema que na nossa cidade não tem, né? Cinema, como nós estava falando, tem um lugar lá que você pode pôr para as pessoas irem assistir. Também fornecer, como já tem, dá para ampliar cursos diversos de dança, de capoeira, essas coisas, cada um do seu ritmo. E também nós também temos de um centro esportivo. Aí a gente tinha pensado que tem o nosso campo municipal, de investir lá e fazer algumas, para todo tipo de esporte, né? Que tem alguma coisa, tipo uma pista de skate. Na nossa cidade não tem. E tem gente que gosta. De repente não saia dali uma pessoa que daqui a uns anos ela foi se aperfeiçoando e vai para uma Olimpíada? Por que não? Se nós agora não dá abertura que essa pessoa, se ela gosta, que ela vai treinando, ela nunca vai mostrar seu talento, né? E assim para outras... E aí a gente na nossa ideia não é mexer no campo municipal, é a gente procurar um terreno onde que possa fazer esse centro esportivo com diversas modalidades para que as pessoas vão desenvolvendo seus talentos. E assim, nas escolas também, tem um projeto que se chama Saúde na Escola, que é você... como se fossem uns jogos abertos
faxinalenses, onde todas inclusive também com os idosos, com as atletas, os especiais, que eles nos representam muito bem nas esferas estaduais e federais. Então, dá a oportunidade, como os nossos jogos municipais, né, faxinalenses. Então, nós temos esse no nosso plano e a gente vai pôr em prática sim, porque tem como fazer. É só você fazer uma junção da cultura, do esporte e da educação, que você vai trazer assim mesmo também mais saúde para o nosso povo. Uhum. Dentro disso está atrelado, pode se chamar um braço disso, é o turismo, né? Porque o turismo também representa lazer, representa muitas vezes a cultura. Né? E inclusive está dentro do seu plano de governo o apoio ao turismo local, só que isso é muito sucinto. Eu gostaria de saber da senhora em relação a ações práticas, o que é pensado. Então, cada item que a gente colocou no nosso plano de governo, ele foi meio só os itens, né? Agora, nesse que está sendo impresso, ele vai ser exemplificado e explicado para a população. Então, fazer aquele circuito, né? Por exemplo, um circuito que todo mundo vai conhecer, porque nem os próprios faxinalenses não conhecem os pontos turísticos que tem, né? E você também dá meios para que ele... vou dar um exemplo simples, um Pesque Pague que abriu. Muita gente não sabe que tem na nossa cidade. E é um lugar bom de você levar as pessoas, de você ir. Então, fornecer que as pessoas conheçam, é isso que a gente diz. Às vezes, só conhecer, a pessoa vai ter um lugar a mais de lazer, um lugar a mais de turismo e também e que as pessoas até então não conhecem. Esse incentivo seria você chamar todos e fazer como que a gente diz assim, uma parceria, dá para se dizer uma parceria com as empresas, uma parceria para que todos levem lá, tipo, hoje todo mundo vai conhecer, hoje os alunos também, uma parceria com as escolas, onde dá para fazer isso, né? E é uma parceria para você desenvolver e você mostrar que Faxinal tem lugares excelentes. Uhum. Candidata, na parte da infraestrutura, a gente sabe da importância que é uma cidade embelezada, bonita, asfaltada, com ruas legais, né? Mas o que fica por baixo, muitas vezes, acaba sendo negligenciado e até por um histórico do passado, né? A parte do saneamento básico é uma mazela de muitos municípios. E Faxinal dos Guedes, embora tenha já uma parte resolvida, mas também tem ruas, tem bairros que essa área do saneamento básico é bem deficitária. No seu plano de governo, quais são as estratégias para conseguir melhorar essa situação? Então, a cidade, ela também, além de ser... Ela tem que ter uma beleza, né? Uma beleza que nem você falou, superficial. Superficial por quê? É aquela que você vê as flores, as árvores bonitas, que é muito importante também para o bem-estar e para trazer até a saúde para as pessoas também, né? Um lugar bonito, ela traz uma coisa diferente, né? Tá, mas como você falou da parte, eu já digo que é o esgoto, né? Que tem uma parte que é bem feita. Muitas pessoas, inclusive ontem ainda em umas visitas, dizendo que está bem difícil. Por quê? Os loteamentos que são feitos, eles já deveriam de sair. Isso é um plano diretor, já devia depor. O plano diretor, ele devia, quando ele é revisto, já não só o que vai resolver no momento, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30, a nossa cidade vai estar como? E a nossa ideia também é de refazer o plano diretor, porque deixa bem a desejar nessas questões. Então, o esgoto sanitário, que a gente fala, é uma parte que é só você buscando uma parceria federal, porque você sabe que não vai ser só você fazer um buraco e resolver. A maioria dos lugares que está se fazendo falta, o esgoto que está dando problema, ontem onde nós fomos fazer as visitas é muita reclamação, muito pedido para ajudar, né? Nem é reclamação, pedido para ser feito alguma coisa. Você tem que mexer na rua que já está feita, no asfalto que já está feito. Não é só você ir ali e arrumar. Então, com certeza esse está no nosso plano, porque nós vamos buscar recursos federais, que a verba não é pequena assim, né? Que você possa dizer, não, vamos fazer no primeiro ano de mandato, ou no nosso mandato vai ficar resolvido. Só com uma busca de uma ajuda e de verbas através dos nossos deputados e da esfera federal para a gente conseguir fazer. Mas está no nosso plano, sim, e porque nós vamos fazer. Caso chegue lá, é uma coisa das mais importantes, porque a saúde, né? Saúde pública, e não é essa da onde está ali. E está bem difícil mesmo lá. Sim. Maritânia Sandi conosco aqui no Fala Mais. A gente agradece, candidata, a sua presença. Restam quase 3 minutos, um pouquinho menos. E
de forma geral aqui, mais uma vez agradecemos a presença, desejar boa sorte para a senhora nessa caminhada e deixar o espaço aí para as suas palavras finais. Então, eu vou falar de duas coisinhas que para nós é muito importante. Nós temos o nosso programa, um dos pontos principais é a nossa gestão participativa, que seria onde a gente teria uma das nossas prioridades, porque se você ouvir o povo, você vai fazer o melhor para o povo. A gente vai ter um gabinete móvel, onde uma vez por semana vai uma vez num bairro, depois no outro, para ouvir as pessoas, para ouvir uma sugestão, uma ideia e uma crítica, porque a crítica você tem que ouvir, porque é ela que te faz crescer, né? E fazer o melhor para as pessoas. E também vai ter um canal que se chama Alô Prefeita, se precisar, vai ter caixinhas para a gente deixar em alguns lugares de sugestões, que a gente pensa em fazer aquilo que o povo precisa mesmo. De verdade. Então, a nossa gestão vai ser participativa. E o povo vai ter vez e vai ter voz. Isso eu garanto para você. Se nós chegar lá, você vai ouvir falar muito da nossa gestão participativa. O povo tendo vez e tendo voz. O povo de verdade. Não um grupo seleto que sempre comanda a cidade. E também na nossa cidade tem o Eliseu, que ele é o vice-prefeito, o candidato. Ele é do distrito da Barra Grande. A gente chamou um nome que se chama Ronda do Eliseu. Ele vai estar sempre prestes lá para ouvir a população. Inclusive, se precisar, ele vai ter ele disse que vai ser um gabinete móvel que ele gostaria na casa dele, para as pessoas chegarem e deixar as demandas e pedidos, porque ele é uma pessoa muito próxima, muito boa de diálogo. Então, seria uma das coisas. Tenho que falar também que nesses lugares, é um minutinho, mas eu vou ter que falar que a pessoa, nós estamos falando em todos os lugares, que o voto da pessoa é muito importante, que nessa época existe muita coisa que dizem de compra de voto e troca, não sei o quê. E a gente que é bem consciente, a gente tem que passar para as pessoas. O voto teu vai durar 4 anos. Aquilo que você possa ganhar, de repente, numa eleição agora, ou uma promessa muito grande, que você sabe que não vai se cumprir, né? Porque quando a promessa é demais, o santo desconfia. E também, se essa compra de voto, eu tenho que dizer que estraga a nossa população, estraga o futuro dos nossos filhos, estraga o futuro de um Brasil, de uma sociedade, onde muitas pessoas passam fome, e isso agora, ele acaba com o sonho de qualquer ser humano, inclusive com o meu, que sou política também. E eu quero agradecer a vocês, então, pelo espaço, pelo apoio, por vocês serem, assim, pessoas que dão espaço de igualdade para todos. Isso é muito importante nos dias de hoje, que vocês nunca tirem isso de vocês. E eu sou a Maritânia Sandi, eu sou do PSB, juntamente com o Eliseu, e eu peço voto para o 40. Obrigado, candidato. Muito bem, obrigado. Já lhe agradecemos, Maritânia, e agradecemos também a vocês que nos acompanharam aqui neste episódio especial das eleições municipais. E como a gente sempre fala, aproveitem esse material para conhecer a candidata, conhecer suas propostas e, caso eleita, né, revisitar esse conteúdo aqui em 2025 para fazer as devidas cobranças. Então, muito obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um agradecimento também especial às nossas marcas parceiras, que são a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo.